Lições bíblicas. Batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Lição 11. Discernimento de espíritos. Um dom imprescindível. Texto áureo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, versículo 15. Verdade prática. O discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Leitura diária. Segunda. O uso do discernimento no exercício do ministério. Atos 5, versículo de 1 a 5. Terça. O homem natural não compreende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 14. Quarta. O discernimento de espíritos é um dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 10. Quinta. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Sexta. O discernimento distingue corretamente entre o bem e o mal. Hebreus 5, versículo 14. Sábado. Deus nos deu as condições para o discernimento de espíritos. 1 João 4, versículo 1. Leitura bíblica em classe. Atos 16, versículo 16 a 22. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Introdução. O homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, por diz respeito ao dom de discernir os espíritos. Ponto central. O discernimento de espíritos nos capacita a verdade da mentira. Tópico 1. Discernir e discernimento. No seu uso geral, o discernimento é, na vida cotidiana, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. O termo aparece nessa acepção na Bíblia. Mas, no contexto teológico, o seu uso é muito mais amplo, como veremos a seguir. 1. O verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas por discernir: anacrino e diacrino. O significado do primeiro é amplo, como perguntar, interrogar, investigar, examinar, e aparece também com o sentido de discernimento. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica, e uma das variações é a de discernir. 2. O substantivo discernimento. O termo grego é diácrisis, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em cada uma delas, o significado é diferente. Uma vez com o sentido de briga ou julgamento, outra com distinção em que se julgam pelas evidências se os espíritos são malignos ou se provém de Deus, e, finalmente, para discernir entre o bem e o mal. 3. Atualidade. Há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas de tal maneira
e, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz, e seus mensageiros em ministros de justiça. Em todos os lugares e em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações, e só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações. Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. Síntese do tópico 1. Discernir pode significar examinar ou investigar, bem como outras variantes. Discernimento significa julgamento e distinção. Tópico 2. A adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Deus permite, às vezes, o sobrenatural vindo de fontes estranhas, para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. 1. Uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Satanás é o pai da mentira e o principal opositor da obra de Deus. Por que então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação? É óbvio que havia algo de errado nisso. 2. O espírito de adivinhação. A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação. O termo grego usado aqui é piton. Piton, espírito de adivinhação, de onde vem o termo pitonisa, associado à feitiçaria. Piton era a serpente que guardava o oráculo em Delfos, na antiga Grécia, a qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Com o tempo, Piton passou a ser usado para designar adivinhação ou ventríloco, que em grego é engastrimitos, de gaster, ventre, e mitos, palavra, discurso, cuja ideia é dar oráculos ou predições desde o ventre, pois se imaginava alguém ter tal espírito em seu ventre. O vocábulo engastrimitos não aparece no Novo Testamento, mas está presente na Septuaginta e é aplicado à feiticeira de Endor. 3. Adivinhações ontem e hoje. Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus e os egípcios, as quais Israel deveria rejeitar. Isso vale também para os cristãos, pois essas práticas estão presentes ainda hoje na sociedade. Parece que essas coisas encantam o povo, como aconteceu em Samaria com Simão, o mágico. Tais práticas envolvem, direta ou indiretamente, magia, astrologia, alquimia, clarevidência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria. Como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meios diversificados: intuição, explicação de sonhos, cartas, leitura de mão e etc. Síntese do tópico 2. A adivinhadora de Filipos estava possessa por demônios e não falava em nome de Deus. Tópico 3. Desmascarando os ardis de Satanás. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-o a fazer a obra de Deus. Ele disse: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E para isso, nos equipou com armas espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas. O discernimento espiritual é importante arma do arsenal do Espírito Santo. 1. O dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. Mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é sua única função. Serve também para distinguir as manifestações do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões, curas provenientes de fontes demoníacas, e para proteger-nos dos ataques satânicos. Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos,
identificar a origem da manifestação sobrenatural. 2. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas com as palavras: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Essa não foi a única vez em que Satanás procedeu dessa maneira. Adam Clarke comenta que o testemunho sobre os apóstolos, em essência, era verdadeiro, com o fim de destruir sua reputação e arruinar a sua utilidade. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. 3. A libertação da jovem adivinhadora. A moça era uma escrava, que dava muito lucro aos seus senhores com essa prática ocultista. Ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários às autoridades locais. A população não viu a maravilha da grande libertação da moça, e Paulo e Silas não foram denunciados por causa da expulsão do espírito maligno da jovem. Eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram o direito de resposta. Foram açoitados e colocados na prisão. Jesus tornou-se também persona não grata em Gadara, por causa do prejuízo dos porqueiros. Infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje. 4. A necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemático, um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas, no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Síntese do tópico 3. A partir do discernimento de espíritos, a jovem adivinhadora foi liberta das forças demoníacas. Conclusão. Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo.